apresentando, Bruce, de toda essa questão de formato que a gente tem vivido hoje em dia, por exemplo, uma pesquisa feita pela Nielsen, a gente viu o interesse de comprar um televisor conectado à internet. Como é que fica? A Argentina, por exemplo, está bastante expressiva, que ela está entre os 10 primeiros. E aí a gente vê aqui países como Colômbia, Venezuela, Chile. É interessante, porque esse estudo foi um estudo mais amplo, e aí tinham vários outros países como esses aqui, né? Grécia, Hong Kong e tal. E especificamente nesse tema, a América Latina se destacou. Os primeiros 10 praticamente somos nós. O que reflete, obviamente, uma migração de interesse, e aí, comportamentalmente falando, essas pessoas vão se adaptar a essa nova realidade também. E com isso, os profissionais de mídia, mais uma vez, ficam cara a cara com um outro desafio, que é o quê? Que é entender quais são as novas regras que foram estabelecidas nesse cenário, como é que essas regras vão fazer com que o seu trabalho seja um trabalho eficiente, que entregue resultados. A gente tem 94% concordando com isso. E aí fala que um plano de e-mail eficiente, ele deve incluir a internet no seu planejamento. Então, isso que a gente vê é a construção de um cenário que tem se consolidado à medida que a internet cresce, novos formatos surgem e novos desafios aparecem. Que bom, para que a gente possa evoluir também enquanto profissional. E aí, pensando especificamente na internet, a gente vê que a internet ela tem diferentes significados dependendo do estágio de vida da pessoa. Então, por exemplo, dos 12 aos 19, ela significa entretenimento. Basicamente é isso que esses jovens buscam na internet. Dos 20 aos 34, informação e distração. É isso que as pessoas buscam. Elas querem se informar e querem se distrair, seja jogando, seja estando numa rede social. E dos 35 mais significa companhia, principalmente para as faixas etárias de 50, 60 anos. Conexão, porque é exatamente nessa fase que você tem uma conexão muito forte com o trabalho e você deseja e às vezes usa a internet como um formato que te possibilita se conectar com famílias, com amigos, que é exatamente quando você se distancia um pouco mais disso em função do dia a dia. E atualização acima de tudo. Então, é importante observar quais são esses ciclos de vida que se fecham nesse consumo de internet para, obviamente, saber lidar com ele. E aí a gente... E aí a gente percebe o quê? Que os relacionamentos, de uma forma geral, eles influenciam muito a decisão de compra. E esse estudo não é único, tem vários estudos que falam sobre o tema, porque, obviamente, é muito mais fácil você confiar num amigo, numa família ou na sua própria experiência do que confiar numa propaganda. Nós que trabalhamos no meio sabemos que isso é realidade. Então, a gente observa, mais uma vez, falando das regiões aqui da Argentina, o quanto é interessante esse nível de confiança que se estabelece na hora da compra. Então, regiões, por exemplo, como Bahia Blanca, na verdade, aqui uma observação anterior. Experiências anteriores, família e amigos, são muito expressivos para todos eles, exceto lá em Corrientes e Resistência, que eu não conheço, e eu pensei, nossa, lá eles confiam menos em família e amigos para tomar essas decisões. E eu realmente fiquei um pouco curiosa com esse número. Se tiver alguém de Corrientes, depois me conta melhor como funciona isso. E aqui a gente vê, por exemplo, que em Bahia Blanca tem uma expressividade muito grande para essas experiências aqui que vêm da família. O mesmo acontece em Mar del Plata. Quando a gente pensa nos amigos, é muito forte em Córdoba e em Santa Fé. Quando a gente avalia, por exemplo, a TV, é muito forte em Corrientes, que é onde exatamente é mais fraco família e amigo. E a internet, na hora das compras, tem uma decisão muito forte aqui, uma expressão muito forte em Mar del Plata também. Então, isso é apenas um retrato para mostrar como o comportamento, mesmo estando todos conectados, mesmo tendo todos uma faixa etária ou estando numa mesma região, como essas relações mudam. E não é só a família, os amigos e a experiência anterior que acaba contribuindo nessa decisão de compra. A gente tem um outro dado aqui também, que é onde o uso das redes sociais contribuem. E aqui na América Latina, a gente conta apenas
com o Brasil como tomando essa decisão a partir das redes sociais. E outros países como Vietnã, China, olha no Vietnã como é alto, como é forte o potencial de uso dessas redes sociais no Vietnã. Então, tudo isso que a gente vê é para entender como é que esses processos de decisão e como é que esses relacionamentos, eles têm caminhado. Até porque a gente tem falado muito na popularidade das redes sociais e quando você para fazer as contas, você observa que se as redes sociais mais populares fossem países, elas estariam entre os mais populosos do mundo. Então, a gente teria a China, a gente teria a Índia, o Facebook, os Estados Unidos, o MySpace, o Brasil e o Twitter. Ou seja, é inegável esse poder que as redes sociais têm. Agora, quando a gente fala em redes sociais, a gente pensa também na evolução que tem por trás desse consumo de redes sociais. E aí a gente vê um crescimento que ele é latente, principalmente aqui, por exemplo, na Austrália, principalmente no Brasil, onde teve um crescimento muito grande, na Suíça também, na Itália, ou seja, todos esses países estão adotando esse novo formato de relacionamento. E o mais importante aqui é entender que isso é em todas as faixas etárias. A gente viu aqui na família do Fleischmann a mãe, o tio, o pai e os filhos muito jovens. E aqui, surpreendentemente, eu tenho uma tia que vocês não conhecem, mas que ela está ficando famosa de tanto que eu a apresento nas minhas apresentações, que é a tia Aldemã. Ela me mandou um e-mail 2 dias antes de um evento grande em São Paulo que eu apresentei, no Próxima. E aí ela falou: oi, Juliana, tudo bem com você? Estou te enviando a foto diretamente da minha aula de internet. Detalhe, a idade dela é 76, tanto que o e-mail dela é aldeman.76. E eu falei: nossa, primeiro não sei se eu fiquei triste ou contente, porque ela sempre me mandava cartões de aniversário. Agora ela vai mandar um e-mail e qualquer coisa do tipo. Mas, enfim, depois passou, sei lá, uma semana, ela me manda outro. Ju, quero saber se você tem Orkut, porque eu estou entrando na rede. Não, a tia Aldemã merece ou não merece ser comentada num evento como esse? Assim como os filhos e os familiares, porque é muito fácil a gente entender o uso das redes sociais na nossa faixa etária, entre os nossos vizinhos. Isso é uma questão meio evolutiva do processo mesmo. Você se relaciona, as pessoas estão onde as outras estão. Difícil é você começar a observar esse comportamento em núcleos dos quais você não participa. A minha faxineira, por exemplo, aqui a apresentação eu tenho só 30 minutos e tenho que falar devagar, ela já me manda para comprar os produtos de casa via MSN. Não é mentira, eu tenho um vídeo dela aqui que eu não vou mostrar porque eu não tenho tempo, é outra que está ficando famosíssima, que se chama Terezinha, e conta como ela fica feliz em usar Orkut, em baixar fotos dos amigos e tal. Então, é isso que está acontecendo com a internet. É esse tipo de revolução que a gente tem vivido e tem que estar preparado para falar com ela. E aí, vem uma outra pergunta, então, que todo mundo se faz, né? Ah, mas aí rede social não está na moda? Isso não é só modismo, não é só mais uma coisa que chegou e tal. E aí eu tenho um outro questionamento, eu tenho um vídeo aqui que eu vou mostrar para vocês, que eu gosto muito, e um outro questionamento sobre isso. O celular, quando chegou, ou quando chegaram diferentes aparelhos, você se questionava, será que isso é moda também? Será que não é? O que eu tenho a dizer sobre o modismo da rede social é o seguinte: você pode até mudar, assim como de celular, de um Nokia para um iPhone, de um iPhone para um BlackBerry, mas o comportamento que você tem mediante esse meio, você não muda. Se o seu celular quebrar, você não se importa, você vai colocar o outro na bolsa e você vai falar. Então, o que tem por trás do comportamento é o que efetivamente importa. E nas redes sociais